Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. A gente vai falar sobre Carlos Cuesta, regularizado, né? Já pode vestir a camisa do Vasco da Gama, apareceu no bid da CBF. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre Leandrinho, que pode deixar o Vasco da Gama, né? Um clube da Bélgica está interessado aí na contratação do Leandrinho. A gente vai falar também sobre um ex-goleiro do Vasco que foi apreendido, preso lá em Portugal, virou caso de polícia. Você vai entender aqui essa situação. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar certo para você ficar bem informado todos os dias sobre o nosso Vasco da Gama de forma gratuita. Todos os dias a gente faz vídeos aqui no canal Machão da Gama e você não tem que pagar nada por isso. A única coisa que eu te peço é o seu like e a sua inscrição, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que o nosso canal é parceiro da Betsul, né? Betsul, parceira aqui do canal Machão da Gama. Vou até colocar o bonezinho aqui para fazer essa publi, né? Da Betsul, que é a nossa parceira. E bom, quem seguiu a minha dica de ontem se deu bem, hein? Quem seguiu a minha dica se deu bem, porque ontem eu falei, ó, vamos aqui no Bahia. Vem na minha aqui no Bahia, que é a boa de hoje. E o Bahia ganhou com facilidade. Então, quem seguiu minha dica, colocou um troquinho no bolso aí lá na Betsul. E a dica de hoje é uma super odd pro jogo do Brasil. E essa super odd é o seguinte, o Casemiro ser advertido com um cartão amarelo. Se ele tomar um cartão amarelo, você vence nessa super odd, beleza? Tá aparecendo a cotação atualizada aí na sua tela. Essa é a boa. Eu vou. É a minha entrada de hoje. Então, quem quiser, me acompanhe. O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo, beleza? Super odd do Casemiro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ontem deu bom. Hoje vamos torcer para dar bom de novo. Betsul, parceira aqui do nosso canal. E lembrando, né, que é um site para maior de 18 anos. E lembrando também para jogar com responsabilidade, hein, minha gente? Nada de achar que você vai ficar rico com apostas esportivas, beleza? É apenas para se divertir, para o jogo ficar um pouquinho mais emocionante. Tamo junto, Betsul, nossa parceira. Quem é amigo aqui do canal Machão da Gama, dá moral para Betsul. Meus amigos, vamos falar aqui de Leandrinho, né? Porque Leandrinho pode deixar o Vasco da Gama, o lateral esquerdo cria, né, de São Januário. O Clube Bruges da Bélgica negocia a contratação do lateral Leandrinho do Vasco. As conversas acontecem por uma transferência em definitivo e os valores estão sendo discutidos. Ou seja, o Clube Bruges quer comprar o Leandrinho. Com o jogador, a ideia do Bruges é oferecer um contrato de 3 anos, né, para ele. O time belga está correndo contra o tempo, pois a janela de transferências lá da Bélgica se encerra no dia 8 de setembro. Com 20 anos de idade, Leandrinho é tratado como uma promessa desde as categorias de base do Vasco da Gama. Inclusive, o lateral esquerdo foi titular no título da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 em fevereiro desse ano. Porém, atualmente no Vasco, com o Fernando Diniz, o Leandrinho não tem recebido muitas oportunidades, né? Ele chegou a ser emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita e agora pode ser negociado em definitivo com a equipe do Clube Bruges da Bélgica. Eu já disse em alguns vídeos, eu acho o Leandrinho um bom jogador, tá? Um bom lateral, principalmente ofensivamente, tá? Acho o Leandrinho um moleque com muito futuro. Mas a gente sabe que, como ele não está sendo muito utilizado e como o Vasco precisa fazer caixa, né? Principalmente porque segurou o Ryan, não vendeu o Ryan, então o Vasco precisa fazer caixa. Se chegar uma proposta interessante pelo Leandrinho, muito provavelmente essa proposta será aceita. A gente vai acompanhar aqui, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Independente do que aconteça, a gente está na torcida pelo Leandrinho, né? Que é um cria aqui
do nosso Vasco da Gama, cria da casa, identificado demais com o clube, com São Januário, enfim, a gente torce aí para que ele tenha muito sucesso, né, na sua carreira. Bom, vamos falar agora aqui, meus amigos, sobre Carlos Cuesta, definitivamente inscrito, não tem mais pendência nenhuma com o Carlos Cuesta, ele já pode fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama. Porém, essa estreia não vai acontecer contra a equipe do Botafogo, porque para o jogo contra o Botafogo só pode estar apto para jogar quem já estava inscrito no bid da CBF antes do primeiro jogo. Como o Carlos Cuesta foi inscrito somente hoje, ele ainda não tem condições para esse jogo da Copa do Brasil. Se o Vasco avançar para uma semifinal, aí sim o Carlos Cuesta pode ser utilizado pelo Vasco da Gama. Agora, Campeonato Brasileiro, na partida contra o Ceará, ele já está regularizado, né? Então o Vasco correu contra o tempo aí e conseguiu a inscrição do Carlos Cuesta, agora oficialmente, né, regularizado, treinando. A gente tem a informação que ele está treinando bem. E aí o Vasco tem esse período agora até o jogo contra o Botafogo, né? Só de treinamentos, a gente está em data FIFA agora. E a tendência é que o Carlos Cuesta seja titular desse time do Vasco aí, ao lado do Robert Renan, né? Deve ser a nova dupla de zaga do Vasco. Bem provavelmente quando voltar, né, o Campeonato Brasileiro, essa será a dupla de zaga do Vasco. O Lucas Freitas fez um jogo bom, né, contra o Sport Recife, mas a tendência é que Carlos Cuesta e Robert Renan façam ali a zaga do Vasco. Agora, meus amigos, vamos falar de polêmica, tá? Vamos falar de polêmica, de caso de polícia. Lembra do goleiro Elton? Claro que você lembra, né? Talvez os mais jovens não lembram. É da época dessa camisa aqui, né? Ali 2001. Elton é multicampeão pelo Vasco, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul, enfim. Goleiro Elton que, no Vasco teve uma passagem meteórica, assim, né? Cria da base do Vasco da Gama. Mas o Elton se envolveu numa confusão, né? Lá em Portugal. O ex-goleiro do Vasco, da Seleção Brasileira e do Porto, foi preso em Portugal na última quarta-feira, dia 3. O ex-atleta foi alvo de uma operação e os agentes encontraram uma arma e munição em sua residência. Segundo informações do jornal Público, o objeto foi apreendido no quarto dele. Para a polícia, no depoimento, o goleiro alegou que esse objeto pertencia a um amigo falecido que esteve no estúdio de sua casa para gravar uma música. Os investigadores revelaram ainda que a arma do ex-jogador da seleção foi furtada em uma cidade localizada a 70 quilômetros de distância de Elton Arruda. Ele foi liberado e terá que se apresentar à justiça de forma periódica. A ação da polícia foi causada por conta de uma denúncia de violência doméstica feita por uma mulher com quem ele manteve um relacionamento extraconjugal por cerca de 10 anos. A vítima contou que, durante um desentendimento entre os dois, o Elton Arruda teria ido encontrá-la para buscar pertences e encostou nela ali um objeto que pareceu ser uma arma de fogo. Enfim, uma situação complicada que a polícia que tem que investigar, né? A gente apenas passa a informação aqui, mas uma situação realmente complicada. Elton se meteu lá. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações vascaínas. Deixe seu like, se inscreva. Até a próxima.